Oi, família, tudo bem? Então, tá bom. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto. Ele é um pouco pesado pra gente, principalmente está querendo aprender e está em evolução. É as nossas mazelas. Então, vamos falar as mais comuns que nós temos, tá? Uma mazela, assim, muito importante que nós temos, todos nós já praticamos, é a ingratidão. Esse é um ponto que muito marca a nossa alma. Porque a nossa alma, como eu já disse, ela é verdadeira, ela é aberta pra gente, ela é sincera. E quando a praticamos a ingratidão, fica dentro dela, né? Que é a nossa consciência, que é a verdade, a luz. Então aquela fica marcada como se fosse uma manchinha lá dentro. E nós precisamos ter a coragem de perceber que já praticamos muito ingratidão. Mesmo sem querer, ou por querer, por N motivos. E é uma coisa que fica muito dentro da alma da gente. Muito mesmo. Porque muitas vezes nós fomos ingratos com nossos pais, certo? Nós fomos ingratos com pessoas, amigos, né? Que nos ajudaram. E até mesmo nós fomos muito ingratos com a vida. Porque a ingratidão é a falta de agradecimento, né? E a gente olhando a vida da gente, muitas e muitas vezes, nós não agradecemos o que temos. E precisamos pensar um pouco, analisar um pouco, para isso ajudar a gente a evoluir. Ajudar na nossa reforma íntima. Às vezes tem pessoas que podem pensar, eu sou assim mesmo, isso é bobeira. Bom, gente, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas quem está praticando, está entendendo como isso é bom, como isso é importante na nossa vida. Por exemplo, um outro assunto também, dá licença que eu vou colocar o zóio. Nós temos a ingratidão, a ignorância e a estupidez. Eu acredito que essas três coisas, olha, três, né, magia, que essas três coisas são fundamentais para a gente entendê-las, como eu já expliquei, que a gente precisa encará-las, tá? Porque às vezes, numa dessas três, às vezes um tem mais de um, mais de outro, né? A pessoa tem é mais estúpida, a outra é mais ignorante, né? O outro é mais ingrato. Então nós precisamos ver dentro da gente qual que é o maior, vai trabalhar primeiro, depois o outro vai ficar mais fácil. Porque tem uma coisa, gente, a ignorância é um fato que não é que não, às vezes a pessoa fala, a pessoa é ignorante. Não, não é. O ignorante, eu vou ser sincera com você. Às vezes eles falam assim, falta de sabedoria. Não. Eu acho que o ignorante, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele é um sábio também. Mas, como é ignorante e vai no lado negativo, aí fica mesmo difícil. Não é verdade? Fica difícil, né? A pessoa estúpida, né? Quando nós somos estúpidos com as pessoas, vocês podem reparar que tudo isso junta, não é? A ignorância, a estupidez, a ingratidão. Porque toda pessoa que é ignorante, ela é ingrata e ela é estúpida. Toda pessoa que é estúpida, ela é ingrata, né? Ela é assim, ela tem todas essas características. Ela é ignorante, ela é estúpida. Então, se você for ver, ela já tem vamos dizer assim, um mau humor. Gente, as pessoas vivem mais hoje em dia para o mau humor. Por que que existe esse mau humor? Principalmente com os outros, né? Apesar que ela já está mal-humorada com ela mesma, né? Que a pessoa, como eu já falei em outras aulas, a pessoa tá com ela mesma,
tudo que ela faz para fora que ela tem dentro dela. Isso já foi explicado em muitas aulas. Quando uma pessoa ela dá alguma coisa dela, é o que ela tem dentro dela. Então não adianta. Mas eu acredito que a gente pode trabalhar muito isso na reforma. Qual é o tanto da minha ignorância, qual é o tanto da minha estupidez, qual é o tanto da minha ingratidão. Porque a ingratidão não é só quando as pessoas fazem alguma coisa pra gente. Não é assim, a pessoa fez uma coisa pra mim e depois eu não liguei mais pra pessoa, assim, né? Nunca mais, tal. Não tive a ideia. Não é só isso. É a gratidão. Todas essas coisas a gente precisa transformar em respeito. Por quê? Porque essas três coisas, a ingratidão, a estupidez e a ignorância, faz uma situação só. Principalmente quando vem da gente pro outro e do outro pra gente, claro. Certo? O que acontece? Ela vai bater, sabe aonde? Pra gente, pros outros? Na humilhação. Vocês já se sentiram humilhados? Eu já, muitas vezes. Eu já humilhei alguém? Ah, já. Eu já fui ignorante, já fui estúpida, entendeu? Eu tenho que considerar que eu já humilhei alguém. E a pior coisa, gente, quando a gente cai em si, quando a gente não tá bem, quando que nós estamos fora de nós mesmos, como isso afeta a gente. Afeta tudo, a nossa energia, a nossa convivência com outras pessoas. Porque o respeito, a verdade, precisa ser exposta. Por que eu vou ser estúpido com alguém? Ah, mas aquela pessoa me enche o saco. Tá. Mas e aí? Qual é a outra forma que nós estamos aprendendo? A pessoa é o que é. Por que você não pode ser grata a uma pessoa? Uma pessoa que quando você estava na pior, ela te deu a mão. É a mesma coisa. Vamos falar do lado religioso. Pode ser um evangélico, né, um bandista, um católico, sei lá, qualquer religião. Sabe, recebe um monte de bênçãos e depois joga. Quantas pessoas que a gente já viu acontecer isso? Vira as costas, não tá nem aí. Aí quando a dor de barriga dá de novo, aí volta correndo, né? Porque às vezes a gente recebe, entre aspas, um mal, é para o aprendizado da gente. A inteligência divina, ela é muito assim, suprema. Ela vai dando aquilo pra gente ir aprendendo, para ajudar a gente se conhecer, a gente se amar. Agora, com as nossas mazelas, nós precisamos encará-las e ver que não é bom. Aonde eu fui ingrato? Por que eu estou magoando alguém? Principalmente, gente, quando uma pessoa chega pra gente, já aconteceu isso comigo. Pessoas falam, ai, você magoou, não sei o quê. Ai, quando eu era ignorante, quando eu era estúpida, não é que eu não tenha, mas eu não pratico, eu evito de praticar. Ai, você é isso, isso. O que acontece? Eu já, pessoas já chegaram pra mim, já disseram. Eu não tava nem aí. E não é bem assim. Porque o que aconteceu? A lei do retorno. Eu fui magoada. Aí o que aconteceu? E fui humilhada. Por quê? Vamos pensar. Quando acontece uma coisa, a gente precisa se perguntar. Quando você faz uma coisa pro outro, pergunta pra você. Tenha coragem. Você gostaria de ser tratado dessa forma? Ou do jeito mal, das mazelas, gente. Você gostaria de ser tratado dessa forma? É para se pensar. Porque às vezes na hora da ira, da raiva, as pessoas começam a colocar as coisas para fora, mas a pessoa coloca as coisas para fora que ela tem dentro dela. Ela tem. É a mesma coisa que a pessoa que bebe muito. Às vezes uma pessoa legal, bebeu, acabou. Mas ela tá pondo o que ela é dentro dela. A verdade dela. E se ela for prestar atenção, o que vai acontecer? Vamos supor que a pessoa, poxa,
Isso aí não é legal, não é bom pra mim. Porque a gente tem que sempre dizer, não é bom pro outro. Nós não podemos colocar o outro na nossa frente. Não é bom pra mim. Porque esse não é bom pra mim, vai acontecer o quê? Você vai aprender a não fazer mais aquilo com as pessoas. Procura olhar, gente. Principalmente as pessoas que estão em sua volta. Sabe por que eu falo isso? Porque cuidado com a lei de causa e efeito. Cuidado com a lei do retorno. Pode piorar. De repente, o universo dá uma coisa pra gente maleável, curável, que dá para resolver. E se a gente não aprende, o que vai acontecer? Vai acontecer pior. Aí quando a gente tá morrendo, ai, me perdoa, aí a gente vai ter consciência. Aí não viveu direito o tempo que tinha que viver. Ah, desculpa, gente, prefiro ser sincera. Então vamos procurar pelo menos viver bem. Poxa, eu sou, vamos supor que no seu caso é estupidez, né? Que estúpida é aquela pessoa que você fala uma coisa para ela. Nossa, às vezes não é uma coisa tão simples, não tem nada a ver. Porque todas essas fases que nós estamos comentando, ela é do quê? Do ego, do orgulho. Então, a gente precisa trabalhar. Elas são fortes na vida da gente. Porque, como eu falei, as três, elas geram humilhação. Elas geram uma humilhação. A ingratidão gera, né? Porque, olha, gente, não é fácil. Eu gostaria, porque quando eu comecei, alguns aninhos atrás, né? Que eu comecei a analisar esse tipo de coisa, poxa, eu comecei a ver. Sabe por quê? Que tem um provérbio que diz assim: os outros te tratam como você se trata. Pois é. Então, a época que eu era agressiva, que eu era mais agressiva, né? Eu não sei, eu tenho a minha agressividade, mas eu não pratico. Que eu era mais estúpida, mais ignorante, né? E o que acontecia? Vinha de volta para mim, eu nunca estava bem, aquilo não resolvia nada. Aí vinha a lei de causa e efeito. Eu atraía, é coisas de energia, gente. Eu atraía aquelas situações para mim. Eu atraía pessoas iguais a mim, chatas, encrenqueiras, bocudas, não é? Então, o que a gente precisa? Relaxar e entender que a melhor coisa que nós precisamos fazer na nossa vida é pôr para fora o que realmente somos, não as nossas mazelas. E se eu reconhecer a minha mazela, qual que é a maior, ou é as três maior, ou tem outras maiores, vamos trabalhar nelas. Vamos parar de ser estúpido, ser ignorante. Vamos agradecer mais. Como que você quer que a vida melhore? Como a gente quer que a vida da gente melhore se a gente vive nesse patamar de coisas ruins, de energias ruins? Nós nunca vamos melhorar. Tem dia que esses dias eu estava meio, sabe, não é xoxitada assim, melancólica, esquecida, mas era coisa minha. Talvez por ser dia das mães, eu não tenho mais minha mãe, a gente era muito amiga, tal. Sabe? Então a gente fica melancólico, mas passa. E nem por isso eu vou lá agredir ninguém. Nem por isso eu vou deixar de dar uma assistência a alguém. E também, quando a gente fica bem, se a gente está precisando de uma assistência, o universo, a natureza, a espiritualidade, põe alguma coisa no teu caminho também. Põe pessoas maravilhosas. Só que agradeça as pessoas que estão do teu lado. Cuidado, amigo. Cuidado, amiga. Eu estou falando como uma pessoa normal. Se você não quer passar novamente, às vezes as pessoas falam assim: olha, mas aquilo já aconteceu comigo, acontecer de novo? Então vê as suas atitudes, porque pode acontecer. Vai acontecer naquilo que mais te fere. Repara para você ver. Acontece com a gente naquilo que a gente mais tem fraquezas, aquele mesmo motivo, aquela mesma situação, ela volta. Você não aprendeu? Então vamos ver se aprende. Às vezes volta pior, hein?
Então a gente precisa tomar muito cuidado agora com a nossa ignorância, que nós somos ignorantes, com a nossa estupidez. Porque quando você relaxa, você já não fica em atrito, assim, aí eu vou falar alguma coisa. Que uma pessoa vai dizer alguma coisa para você, ou você vai dizer uma coisa para a pessoa, dependendo da atitude e da situação, você vai saber lidar com ela. Você vai dar para aquela pessoa uma coisa de paz, normalmente, tudo bem. Você não vai mais agredir com a sua ignorância, com a nossa ignorância, né? Nós não vamos mais agredir com a nossa ignorância. A gente não vai, com a nossa estupidez, com a nossa falta de gratidão. A gente precisa reconhecer, sim. A gente precisa, sim, reconhecer, olhar pra gente e falar, poxa, o que eu tô? Eu tô magoando as pessoas de graça. Ainda pessoas que me ajudaram. Ah, gente, pelo amor de Deus. Porque eu tô falando isso pra você, porque eu conheço várias pessoas, mas pessoas, olha, assim, que são pessoas amigas minhas, mas antigas, sabe? Meus amigos, minhas amigas, assim. Então, esses dias, né, eu tava conversando com eles, os dois é um casal, que às vezes vem aqui em casa, agora a gente não tá podendo, né, mas ter esse junto, até eles vão no terreiro, eles estão com muita saudade de lá. Ai, Zilda, quando que vai abrir? Eu falei, eu também tô com saudade, né, tudo. Então, a gente tava conversando pelo telefone. Aí, então, e eles tinham esse tipo de coisa, sabe? Era um pouco de agressão, um pouco de ignorância, um pouco não sei o que, não sei o que. Depois que eles passaram aí lá, e nessa pandemia, que certas aulas a gente está passando para eles, nossa, eles agradecem dia e noite. Vocês vão ver que maravilha. Ele fala assim, quase que eu falo não. Ele fala assim, nossa, menino, como foi bom conversar com você. Não que eu tenha. Conversar com você, porque eu passo para os outros aquilo que eu aprendo. Se servir para a pessoa, ótimo, né? Então ele fala, nossa, como foi bom, porque eu relaxei, sabe? Eu fui pensar. Aí ela também, a esposa, então também. Não sei o quê. Então foi muito gostoso. Eles falaram que estão até assim melhores, entendeu? A visão deles de ver as coisas quando eles não estão bem, a visão muda, porque você não vai ser mais. Porque às vezes a gente, quando tá com um problema sério, alguma coisa, a gente agride, a gente ofende, mas não há necessidade disso. Não há. O que mexe com a gente, porque eles são fundamentais no nosso orgulho, no nosso ego. Essas três coisas são fundamentais, que a gente precisa trabalhar. Sermos sinceros com a gente mesmo. Vamos tratar as pessoas como a gente se trata. Porque hoje, filho, quando eu olho para uma pessoa e a vejo tratando alguém mal, eu tenho outro. Antigamente eu tinha outros parâmetros de ver, enxergar as coisas. Hoje eu tenho diferente. Quando eu joguei entendendo, eu falo, nossa, sabe? Aquela pessoa, por isso que eu falo sempre pra você, aquela pessoa tá mal. Ela não tá bem. Quando eu me vejo por algum que acontece, né? Alguma eventualidade, eu estou maltratando alguém, eu estou respondendo mal para alguém, eu já sei que eu não estou bem. Antes, há muitos anos atrás, que eu não tinha esse conhecimento, a vida, a natureza, o universo, ele me protegia. Por quê? Ele me protegia porque eu não sabia. Aí eu fui sofrendo, porque eu tinha que sofrer, fui feliz também, muitas coisas, e foi passando. Agora que a gente sabe, vamos tomar cuidado. Só é cobrado quando a gente sabe. Então, hoje, como a gente está sabendo de um monte de coisa, vai ser cobrado. E bem cobrado mesmo. E com razão. Então, por isso, quando a gente vê outras pessoas que estão nos tratando mal, ou tratando uma outra pessoa, não sei o quê, então você já sabe que aquela pessoa tá perigosa, no sentido de que ela não está bem. Bate sempre na tecla, a gente só dá o que tem. Não adianta. E se você conseguir trabalhar suas mazelas, falar, poxa, sabe, reconhecer, não é feio se reconhecer. Poxa, como eu faço comigo, eu pirei na bola, muita coisa, nossa, eu fiz, sabe? É legal, eu achei legal. No começo, né, eu fiquei constrangida com vergonha, mas eu falei, não, é legal. Porque hoje eu não consigo mais, assim, sabe?
Precisa ser uma coisa, um dia vocês vão brigando, é porque foi uma coisa muito séria, que cutucou, muito profunda e tudo bem. Mas é bem difícil. E antes, qualquer coisinha era motivo. É como eu dei aula da espada, do escudo, né? Então eu já vivia. Agora eu não preciso mais de espada e de escudo. Eu não tenho necessidade de atacar ninguém, nem me defender de ninguém. Eu preciso cuidar de mim. Vocês precisam cuidar de vocês. Por isso que a gente sempre na reforma bate nessa tecla. Cuidem de si mesmos. Aproveite a oportunidade que nós estamos tendo. Vamos pôr as nossas mazelas no lugar delas, que a gente não vai terminar elas, mas a gente controla, gente. A gente controla. O nosso poder de fé é muito maior. Por isso eu repito, cuidado. Cuidado com essas coisas. Cuidado com a ignorância, cuidado com a estupidez e cuidado com a falta de caridade, a falta de agradecimento. Cuidado com a ingratidão. Ela é terrível, tá? Procura mudar a sua visão, procura mudar, porque depois você se acalma. O seu corpo vai se sentir bem, o seu corpo vai reagir bem. Porque quando a gente pratica e vai eliminando e pondo essas coisas no lugar, o universo ajuda a gente fica bem. Ele ajuda bastante, porque você está em paz. Para você ter, se você está bem, porque você vai ter uma visão diferente do que acontece ao seu redor, com as energias que acontecem ao redor da gente. A gente vai ter a percepção se aquilo é bom, se aquela amizade é legal para mim, se não é, não tem problema, não vou ter amizade com aquela pessoa. Eu vou respeitar, eu vou conversar, se for necessário, o quê? Mas se aquela pessoa abrir a boca e falar que eu, como já tenho um ranço com a pessoa, eu não vou falar nada. Não há necessidade. Eu quero respeito, então eu tenho que me dar o respeito. Pronto. A gente dá para as pessoas o que tem. Por isso que quando a gente vê alguma coisa errada de outras pessoas fazendo hoje, então eu tô dando o que eu tenho. Quando a pessoa vem fazer com a gente, tô dando o que eu tenho. Então, muitas vezes que a gente precisa das coisas, o universo traz assim pra gente pessoas, situações para ajudar a gente quando a gente não tá legal, a gente tem que entrar muito na gratidão. Mesmo de longe, sempre lembrar naquela pessoa com luz. Por quê? Porque se você não fizer isso, você teve a oportunidade, aquilo que você está passando volta tudo, como eu já falei. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês fiquem em paz, trabalhem direitinho com vocês mesmos, se amem bastante, procure amar as pessoas, amar é respeito, amar as pessoas, todos, não se sinta melhor que ninguém, todo mundo é igual a todo mundo. Todos nós somos iguais. Cada um pouco mais em alguma coisa, cada um pouco mais na outra, mas vamos respeitar, vamos elogiar mais, vamos amar mais, vamos aprender mais para poder pôr isso para fora para ajudar as outras pessoas. Porque vocês prestem atenção que eu falo por mim mesma. A gente ajuda muitas pessoas com palavras. Muito, muito, muito. Então, se você tem aquela coisa, a pessoa pega aquela energia. Quando eu estou conversando com uma pessoa, estou precisando de algum conselho, eu estou precisando de alguma coisa, eu sinto a energia, apesar que eu converso, claro, com pessoas de confiança. Então, eu sinto aquela energia da pessoa que ela me quer bem, sabe? Então, a gente vai crescendo, nosso espírito vai crescendo, a nossa energia vai crescendo pro lado bom. Tá bom, gente? Então, um beijão pra vocês, tá? Logo mais a gente se vê, tá? Desculpa alguma coisa, mas qualquer dúvida, estamos aí, tá? Beijo, tchau, tchau.